Olá, amigos e amigas do nosso Falando a Verdade, espaço privilegiado de informação, de análise do momento político no nosso país. Nós estamos iniciando aqui mais um programa nesse sábado, dia 25 de julho, hoje de maneira especial, hoje é gravado. Estamos fazendo gravado devido à minha presença no interior do estado, mas sempre aqui para trazer as informações e os comentários sobre aquilo que acontece na política do Brasil e nos bastidores da política em Brasília. Hoje, a repercussão na imprensa nacional, neste sábado, dia 25 de julho, são as queixas cada vez maiores dos estados e municípios em relação à ação ou à falta de atitude do Ministério da Saúde no combate à pandemia. Nós temos falado aqui reiteradas vezes a omissão do Ministério da Saúde em não fazer a sua parte e não preparar o país para poder enfrentar a pandemia do coronavírus. Mas o fato é que ações específicas do Ministério da Saúde, já articuladas e prometidas para os municípios e para os estados, elas não acontecem. Então, os municípios têm cobrado isso, e essa é a repercussão do dia de hoje, né? Além de não cumprir as promessas feitas para os municípios de compras de equipamentos, que são as coisas mais importantes e estratégicas, mas também há uma reclamação generalizada da falta de coordenação do Ministério da Saúde na aquisição dos insumos estratégicos para enfrentar a pandemia. Coisas como medicamentos que precisam ser usados em UTIs, para sedar, para entubar os pacientes mais graves. Nada disso tem sido feito pelo Ministério da Saúde. O Conselho Nacional de Saúde, por exemplo, se manifestou essa semana, quase que assim, numa postura de denúncia, no sentido de mostrar as promessas que foram feitas pelo Ministério da Saúde para os municípios e para os estados e que não foram cumpridas. É importante, toda vez que se fala nisso, o governo federal fala, não, mas houve uma decisão no Ministério Público Federal que a responsabilidade é dos municípios e dos estados. Claro, há uma responsabilidade conjunta dos municípios, dos estados, mas a responsabilidade estratégica é da União, do Ministério da Saúde, e ações, principalmente como compras de equipamentos, elas têm que ser feitas pela União justamente porque a compra pode ser feita de maneira mais articulada, inclusive aí economizando recursos na medida que você enfrenta um mercado que está desregulado justamente pela demanda alta de equipamentos no mundo todo. Mas o fato é que o governo federal prometeu no primeiro momento aos municípios e aos estados 3.000 kits de UTIs a serem distribuídos pelo país afora. Até agora, apenas 540 kits de UTI foram montados no país com essa ação do governo federal. Isso é menos de 20% daquilo que tinha sido falado anteriormente. O governo também falou lá no início da pandemia e depois foi confirmada já nesse ministério, na gestão do general Eduardo Pazuello, que haveria 46 milhões de testes para serem distribuídos aos municípios do país. Isso não chegou nem a 30% daquilo que foi planejado e prometido. Estima-se que hoje cerca de 12 milhões de testes apenas tenham sido executados no país. Na questão dos respiradores, a mesma coisa. Foi falado, prometido cerca de 15 mil respiradores para atender aos municípios
e aos estados, e até agora não se chegou à metade desses respiradores, não chegaram nos municípios e nos estados. O presidente Bolsonaro também continua com a sua postura de descaso e a sua postura de omissão, no que diz respeito a essa responsabilidade. E ele faz questão de dizer: não vão colocar isso no meu colo, isso não é de minha responsabilidade, isso é de responsabilidade dos municípios e dos estados. O que eu podia fazer era distribuir os recursos para vocês gastarem. Não é verdade, não é verdade. Primeiro que a responsabilidade ela é dividida com os municípios e com os estados, mas a responsabilidade é da União, e principalmente no que diz respeito às compras e no que diz respeito aos recursos para custeio. Mas mesmo nisso, dos recursos do custeio, que ele tenta passar a ideia que a União distribuiu os recursos para os estados e municípios e assim tenta lavar as mãos, não é verdade. O Tribunal de Contas da União, nesta semana, divulgou dados mostrando que a União não gastou e não distribuiu nem 30% dos recursos disponíveis para enfrentamento da pandemia. Um absurdo, ainda mais quando se vê o auge da pandemia no nosso país, com a pandemia avançando para a periferia das grandes cidades, saindo das capitais e chegando aos municípios do interior, na população mais carente, na população mais vulnerável. Então, é uma situação dramática que nós estamos vivendo, onde a população está sacrificada enfrentando essa dificuldade. E em pleno avanço da pandemia no nosso país, o Ministério da Saúde, em ata do Centro de Operações de Emergência, que é o COI, no seu Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde, nessa gestão, do ministro Eduardo Pazuello, no dia 17 de junho, então um mês atrás, e na sua ata oficializa o fato de lavar as mãos e tentar passar a ideia que o Ministério da Saúde não tem responsabilidade com a compra de equipamentos para os estados e municípios. Um verdadeiro absurdo. Não podemos aceitar isso. Há 3 meses atrás, eu entrei com a ação no Ministério Público Federal exigindo que o governo, que o poder público, e aí governo federal, estados e municípios, cumprissem a responsabilidade de garantir as UTIs, de garantir os respiradores mecânicos, de garantir os equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde e também garantir os testes. É inadmissível que o Ministério da Saúde, o órgão maior de gestão das ações públicas para fazer o enfrentamento da pandemia, tenha essa atitude também de lavar as mãos, de se eximir da responsabilidade e deixar as coisas acontecerem nos municípios e nos estados. Não podemos aceitar isso, e isso com certeza vai repercutir no debate em todo o país na próxima semana. O fato é que a pandemia cresce no país, cresce pelo descaso do presidente Bolsonaro, cresce pela omissão do Ministério da Saúde, e nós precisamos cobrar do Ministério da Saúde e da Presidência ações efetivas para podermos proteger a nossa população. Eu fico por aqui, nesse nosso Falando a Verdade, e eu volto na próxima segunda-feira com mais um programa Falando a Verdade, trazendo as informações e os comentários a respeito do momento político do nosso país. Você que nos acompanha pelo YouTube, pelo nosso canal do YouTube, faça a sua inscrição no nosso canal. Faça a sua inscrição e nos ajude a crescer aqui a nossa participação. Já somos mais de 1.000 inscritos no nosso canal.
Queremos chegar a 2.000 até o final do mês de agosto. Então, você que não fez sua inscrição, inscreva-se, acesse aí o sininho para você poder receber as notificações. Você que já é inscrito no nosso canal, nos ajude a convidar novas pessoas para participar conosco e crescermos esse nosso espaço de comunicação, de informação e de combate das notícias falsas, das fake news. Um grande abraço.